presidente desta sessão, minha estimada senadora Ana Amélia, nobres senadores e senadoras. Minha presidente, eu queria aqui retornar a um assunto que já foi alvo de matéria anterior, que trata-se de uma BR no estado do Piauí, a BR-135, uma BR que a semana passada foi alvo da imprensa, de matérias da imprensa do nosso estado, televisiva, escrita, rádio, que registrou em 24 horas 4 acidentes com vítimas fatais, inclusive preocupando a todas as autoridades, especialmente aquelas populações à margem desta BR, os prefeitos municipais, liderados pelo prefeito de Bom Jesus, doutor Marcos Elvas, e de mais 28 prefeituras à margem dessa BR-135, uma BR importante que liga a capital do Maranhão, São Luís, a Belo Horizonte, ou seja, uma extensão de 2.440 quilômetros, dos quais 640 quilômetros do território piauiense, ou seja, a fronteira do Piauí com o estado do Maranhão e a fronteira do estado do Piauí com a Bahia, ou seja, uma extensão de 640 e poucos quilômetros. E era uma rodovia, essa rodovia BR, rodovia federal, era uma API, ou seja, na década de 60, foi feito os primeiros trabalhos nessa rodovia estadual com padrão de PI, ou seja, uma pista de rolamento, as duas pistas com 6 metros de largura e 50 centímetros de acostamento para cada lado, ou seja, 7 metros de plataforma. E as BRs, hoje, no Brasil, elas têm uma plataforma de 12 metros, dos quais 7 metros são as duas pistas de rolamento de asfalto e 5 metros, 2,5 de cada lado, de acostamento. E hoje esta BR-135 é uma espinha dorsal, uma rodovia da mais alta importância, por onde se escoa toda a produção de grãos dos cerrados e também de carne, ou seja, animais para abate que saem para vários frigoríficos Brasil afora, principalmente no Brasil Central. E todas as medidas com relação a essa estrada BR-135 ser dotada dos padrões de BR já foram tomadas pelo Ministério dos Transportes através do DENIT, e cuja diretoria tem feito um grande trabalho, não só com relação ao nosso estado. Piauí hoje tem 2.800 quilômetros de estradas federais bem conservadas, manutenção através do CREMA feito de forma adequada. Aliás, isso vem ao longo de vários anos. Mas precisamos, o Estado precisa, aliás, já fizemos, o DENIT já fez o projeto executivo, com todos os estudos, para que seja feita os trabalhos que vão implicar em gasto de 350 milhões para adotar esta rodovia com os padrões técnicos de uma rodovia federal. Essa semana passada, só em um desastre, morreram 9 pessoas, desastre de um ônibus que transportava cearenses da cidade de Boa Viagem para São Paulo. E houve morte instantânea, quer dizer, de imediato,
de 9 pessoas. Se considerar que, ao longo desses 6 meses de 2017, computando os dias que faltam nesse mês de junho, no estado do Piauí já se registrou mortes, vítimas fatais de acidente nas estradas federais, mais de 100, dos quais acidentes, quer dizer, ou vítimas fatais, das quais 35 nesta BR-135, o que tem preocupado as autoridades municipais, autoridades estaduais, nós parlamentares, enfim, todos nós preocupados com uma solução definitiva para esta BR-135, pela importância econômica, pela importância social, enfim, pelas ligações que essa estrada faz, quer dizer, do norte, do nordeste, aquelas regiões ali do Maranhão, sul do Pará, etc., com o resto do país. Portanto, nós queríamos fazer esse registro aqui, ressaltando o empenho da bancada federal, dos 3 senadores, dos 10 deputados federais. Inclusive, a semana próxima passada, tive com o senador Ciro Nogueira, com o ministro Maurício Quintela, tratando, dentre outras coisas, esta obra, da necessidade inadiável de alargamento dela, no sentido de que resolvamos, de uma vez por todas, esse grave problema que vem preocupando as autoridades municipais, estaduais e nós outros representantes do povo naquela região. Queria ressaltar, mais uma vez, que devemos ter um contato de imediato com o atual diretor-geral, tanto da Polícia Rodoviária Federal, que tem feito o máximo de ações, como também do nosso diretor-geral do DENIT. Ou seja, devemos buscar uma solução emergencial, considerando que a solução definitiva vai demandar tempo, embora tenhamos já prontos os projetos, mas os recursos são limitados e há problemas de orçamento e disponibilidade financeira no presente momento. Mas algumas ações emergenciais têm que serem tomadas e devemos provocar, é uma ideia que nós temos, vamos discutir isso com a bancada federal sobre a coordenação do deputado federal Átila Lira e com os demais senadores e deputados federais, no sentido de que façamos, na região lá do extremo sul do estado do Piauí, o que fizemos aqui, durante a marcha dos prefeitos. Ou seja, fizemos uma reunião da qual participou o doutor Walter Casimiro, diretor-geral do DENIT, com os prefeitos municipais, buscando alternativas para o grave problema que nós estamos atravessando. E creio que isso seria uma medida emergencial, porque é nosso interesse, inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade de frisar que estamos lutando por 2 obras que nós consideramos importantes. Aliás, não são obras propriamente ditas. Uma seria a instalação, que já está definida, de uma residência do DENIT no município, na cidade de Bom Jesus, e o outro seria um posto operacional da Polícia Rodoviária Federal em Bom Jesus e em Corrente, de princípio em Bom Jesus. Ou seja, as providências já estão sendo tomadas, devemos agilizar esse processo juntamente com toda a bancada de senadores e deputados federais. E minha estimada e querida presidente Ana Amélia, aqui a gente vê algumas matérias da imprensa lá do estado do Piauí, registrado nesse final de semana, tratando aqui, por exemplo, uma manchete de um portal, aliás, aqui é da Globo, carreta tomba na BR-135.
4 acidentes em menos de 24 horas no trecho da rodovia no sul do Piauí. Quer dizer, isso aqui é um registro do meio do portal do jornal O Globo. Mais na frente nós temos também de outro meio de comunicação, acidente com ônibus deixa 9 mortos e 19 feridos na BR-135, no sul do estado do Piauí. E também, nesse mesmo período, uma carreta, também com matéria da imprensa daquele estado, imprensa nacional. Inclusive, minha nobre presidente, senhoras e senhores senadores, aqui nós temos até uma matéria que nos preocupou, que diz interdição da BR-135. Ou seja, a própria Polícia Rodoviária Federal conclui, no dia 30 de março deste ano, o escaneamento dos trechos da 315 e trata da interdição dessa rodovia, que é claro que é uma medida extrema, mas traduz, materializa, corporifica a preocupação da Polícia Rodoviária Federal com a situação dessa BR. Ressalte-se aqui, de outra parte, que a estrada é muito bem conservada, inclusive no momento está sendo feito o recapeamento em toda a extensão da BR, mas numa plataforma, digo melhor, numa pista de rolamento de 6 metros. Quer dizer, o governo está fazendo um investimento significativo, que inclusive isso leva até aos acidentes que estão acontecendo em decorrência, de outra parte, dos investimentos que estão sendo feitos no recapeamento, que permite, ou seja, muitos motoristas desavisados ou com imprudência, considerando a beleza da estrada, mas a estrada muito estreita, que veja que quando lá circulam bitrens, carretas de grande tonelada, que causam grandes acidentes, principalmente se nós considerarmos o que foi registrado pelos órgãos técnicos, quer dizer, o desnível da pista de rolamento, com várias camadas de asfalto, e o acostamento de apenas 50 centímetros, ou seja, um desnível de 20 a 30 centímetros. O que isso tem ocorrido sobremaneira os acidentes ali verificados. Então, nós queríamos fazer esse registro lamentável, ao tempo em que nós vamos propor ao DENIT e à Polícia Rodoviária Federal com as autoridades do Estado, no sentido de que busquemos alternativas imediatas, sobretudo na sinalização. Aliás, eu queria só me antecipar que, segundo informações da Superintendência do DENIT, lá do nosso Estado, a sinalização horizontal e a sinalização vertical em toda a BR-135 será feita e intensificada nesses poucos dias, e o que eu creio que isso é a primeira medida imediata e emergencial para reduzir os registros sinistros de acidentes naquele local. Minha presidente Ana Amélia, eu queria, por oportuno, fazer um registro que trata-se da nossa viagem parlamentar, uma viagem institucional de senadores e deputados e deputadas federais à Amazônia, especificamente ao Comando Militar da Amazônia, que Vossa Excelência e nós outros tivemos oportunidade de participar no dia 8 e 9 próximo passado, sobre a organização, sobre o planejamento da assessoria parlamentar do Exército, aqui nesta casa, sob o comando do nosso coronel Flávio Neiva. Uma viagem muito boa, muito oportuna,
que nós tivemos a oportunidade de fazer a Manaus. De lá nós conhecemos os trabalhos do Comando Militar da Amazônia, a responsabilidade que pesa sobre aquele comando, tendo à frente o general de Exército, Geraldo Antônio Mioto, que comanda aquela corporação, onde tivemos a oportunidade de conhecer não só o batalhão de selva, mas especialmente o Centro de Formação de Oficiais e Praças para a Guerra na Selva. Muito importante, mas eu me permitiria ler apenas aqui, minha nobre senadora, a recapitulação nossa que vivenciamos naquele momento, do objetivo da viagem nossa, dessa missão institucional e parlamentar à Amazônia, que foi mostrar a importância do trabalho desenvolvido pelo Exército Brasileiro na Amazônia, atentar, digo melhor, para a realidade vivida pelos militares e seus dependentes nas regiões inóspitas do território brasileiro, ressaltando as peculiaridades da profissão do militar. E nós vimos isso em Maturacá, a 20 quilômetros do Pico da Neblina, exatamente bem próximo da fronteira com a Venezuela, onde a gente viu como vivem aquelas famílias naquele isolamento, onde não há energia, transporte, enfim. Exatamente. Então, e dentro também, nós tivemos a oportunidade, além de conhecer essa realidade dessas populações dos militares que heroicamente vivem naquela região, também avaliar o valor estratégico e os principais problemas vividos naquela área. A biodiversidade é uma riqueza fantástica. Me parece que são 9.000 quilômetros de fronteira terrestre sobre a responsabilidade do Comando Militar da Amazônia. Tivemos também, de outra parte, além desse pilotão de fronteira, que são 8 subordinados à 2ª Brigada de Infantaria de Selva, nós tivemos a oportunidade também de conhecer o trabalho, o heroísmo, a bravura, inclusive a interação e integração dos militares com aquelas que Vossa Excelência fez uma referência aqui, as 23 etnias que vivem em São Gabriel da Cachoeira. Aliás, minha nobre senadora, o que me chamou a atenção é a extensão territorial daquele município, ou seja, um município fronteiriço que tem 109.000 quilômetros quadrados, é o território do município de São Gabriel da Cachoeira, com suas 23 etnias, ou seja, a população do município de São Gabriel, 74% dela é constituída exclusivamente por esta população indígena. E Vossa Excelência viu, e nós vimos com os olhos de nossa sensibilidade, a presença do Estado naquele território, apenas com as devidas e necessárias permissões, a presença do Exército. Inclusive o hospital, o único hospital com 52 leitos, com centro cirúrgico e mais de 20 médicos militares e também outras que estavam lá servindo dentro da profissão de médico, fisioterapeuta, dentista, quer dizer, prestando relevante serviço à população daquela cidade e de todo o entorno dela. E registramos mais uma vez, minha estimada senadora Ana Amélia, que quando nós estávamos lá, para a indignação do general Omar Zendini, me parece que Omar Zendini, general de brigada, estava perplexo com a interdição, digo melhor, pela Justiça Federal, o embargo da obra, ou seja, o 2º batalhão, digo melhor, o 2º grupamento de engenharia e construção do Exército, com todos os equipamentos, com o pessoal pronto para fazer a manutenção daquela BR-307, não poderia fazer porque estava sob
ordem e decisão da Justiça de não poder mexer naquela obra de grande importância, como Vossa Excelência já tratou aqui. Então, eu queria fazer esse registro ao tempo em que ressalto o trabalho da assessoria parlamentar do Exército aqui nesta casa, a forma gentil, delicada, amigável, acolhedora com que se ouve todos os militares, comandante do Comando Militar da Amazônia, o 2º o Batalhão de Selva, enfim, toda aquela forma como nós fomos acolhidos e reconhecemos o trabalho do Exército e vim, minha nobre presidente, nobres senadores, preocupado. Aqui eu vejo o nobre senador lá pelo nosso Amapá, o João Capiberibe, aquela região amazônica, uma grande preocupação pela riqueza, não só em minérios, da biodiversidade, ou seja, um repositório de riqueza que esse país tem. E nós temos que nos voltar para o regionalismo, o planejamento regional de forma integrada. Lembro-me do trabalho que, no passado, feito pela Sudam, pela Sudene, na região Nordeste, enfim, trabalhos importantes que nós temos que retomar o regionalismo do nosso país, considerando a diversidade. Hoje eu vejo o que representa o Pantanal de um lado, o que representa a Amazônia de outro, o que representa o Nordeste com o seu semiárido e os cerrados aqui onde nós nos encontramos. Creio que o planejamento de longo prazo tem que prevalecer, temos que nos voltar para a Amazônia, aquela grande reserva, aquela grande riqueza que nós temos, que deve ser um trabalho de todos, trabalho de várias instituições, organismos regionais, as universidades estaduais, as universidades regionais, enfim, várias instituições deveriam, no meu entendimento, trabalhar de forma integrada. E eu vi lá o trabalho, sei que muitas instituições em Belém, em Manaus, realizam um grande trabalho, mas a interiorização daquele território está realmente sobre a responsabilidade na preservação e defesa da Amazônia ao Exército. Mas, no meu entendimento, as instituições de pesquisa, as universidades, várias outras, têm que se voltar para aquela região. Vossa Excelência, meu nobre Capiberibe, foi governador do estado do Amapá e sabe, conhece muito mais do que nós outros. Eu sou do Nordeste, a Ana Amélia, lá do Rio Grande do Sul. Então, tive a oportunidade de conhecer e ver com os meus olhos aquela imensidão daquele território e o que está no subsolo dele. E a riqueza em termos de água, que nós temos ali, a reserva, mais de 10% de água doce do mundo está ali. Não é? Enquanto isso, eu vejo, minha nobre presidente Ana Amélia, eu vi aquele trabalho do Exército, as Forças Armadas, aliás, tive a oportunidade também de estar em contato com o pessoal da Aeronáutica e da Marinha, mas eu também, naquele momento, eu voltava para o Nordeste semiárido e vi o trabalho também, vejo o que está fazendo o 2º Batalhão de Engenharia e Construção, com sede em Teresina, o 3º Batalhão de Engenharia e Construção, com sede em Picos, e o 25º Batalhão de Caçadores. Nesse momento que nós temos uma grande deficiência de água, ou seja, nenhuma outra operação, ou seja, o Exército também presente na região Nordeste, na Operação Carro-Pipa, ou seja, uma grande mobilização com vistas a levar água onde não tem água. E também lá naquela Amazônia, naquela Ileia, naquele excesso de água, eu pensei, é possível pensarmos em integrar, levar água, as águas da Amazônia através do Tocantins para o Velho Chico, Rio São Francisco? Ou seja, hoje nós já temos problemas de água, inclusive nos reservatórios que geram energia. Então, isso me levou também, minha nobre senadora Ana Amélia, a essa reflexão.
Eu sei que nós estamos tendo um problema gravíssimo, a tendência é um agravamento maior, e eu vejo que uma das saídas seria exatamente nós fazermos ou pensarmos na transposição das águas do Tocantins para o Velho Chico e do Velho Chico para os demais estados do Nordeste. Então, eu queria agradecer a bondade de Vossa Excelência e me conceder o tempo além do regulamentar. Senador Eumano Ferrer, já que Vossa Excelência mencionou, e nós não conseguimos lá em Maturacá, muito menos, as dificuldades foram muito maiores, e também não conseguimos fazer conexões lá de São Gabriel da Cachoeira, às margens do Rio Negro, que é um rio enorme. Mas agora, senador, a notícia é que os municípios de Tefé e Coari foram contemplados, estão interligados com um sistema de fibra ótica por meio do programa Amazônia Conectada do Exército, em parceria com o Ministério da Defesa, com a implantação de mais de 8.000 quilômetros de cabos nos leitos dos rios Negro, Solimões, Madeira, Juruá e Purus. Ao todo, 52 municípios serão atendidos pelo projeto, orçado em R$1 bilhão, o que beneficiará 3,8 milhões de pessoas. Eu acho que nós que vivemos e conhecemos um pouco daquele pedaço do Brasil tão distante, tão desconhecido, mas tão rico, e que é nosso, é brasileiro, a Amazônia é brasileira, que essa notícia dessa conexão com a tecnologia vai dar acesso à ciência, à telemedicina, à telesaúde, a conhecimento, porque o ensino à distância pode ser feito para aquelas comunidades que estão distantes da civilização, muitas vezes. Então, acho que essa é uma boa notícia e a contribuição que a instituição que nós respeitamos tanto está dando ao atendimento das demandas daquela comunidade. Eu pediria permissão a Vossa Excelência para integrar, ou seja, que a parte de Vossa Excelência faça parte do nosso pronunciamento. Fico muito honrado. Agradeço a Obrigado, Vossa Excelência, senador, e a todos os demais senadores. Obrigada.